século XI foi um período de renovação e transformação profunda na história do cristianismo. Esse século testemunhou um significativo crescimento na fé, marcado por importantes reformas e pela expansão missionária. No entanto, o cristianismo também enfrentou dificuldades teológicas e crises internas, culminando em eventos que impactariam a Igreja pelos séculos seguintes, como o Cisma do Oriente e as Primeiras Cruzadas. O cristianismo no século XI experimentou um crescimento sem precedentes, em grande parte devido às reformas internas e ao movimento missionário que se espalhou por várias regiões da Europa. Esse foi um tempo de fortalecimento espiritual e organizacional, com a Igreja lutando para purificar-se de práticas corruptas e reafirmar a sua autoridade moral e espiritual. Um dos maiores impulsos de crescimento e fortalecimento da Igreja veio com a Reforma Gregoriana, liderada pelo Papa Gregório VII. Essa reforma foi uma resposta à crescente corrupção dentro da Igreja, especialmente relacionada à prática da simonia e ao nicolaísmo. Gregório VII lutou para restaurar a pureza da Igreja, afirmando a independência do clero em relação ao poder secular e promovendo uma forte reforma moral. A querela das investiduras foi uma parte central dessa reforma, em que o Papa e os reis europeus disputaram o controle sobre a nomeação de bispos e abades. Durante esse século, o movimento monástico também se fortaleceu. Mosteiros desempenharam um papel vital na evangelização, na preservação do conhecimento e no fortalecimento espiritual da cristandade. A Ordem de Cluny, que havia começado no século X, continuou a florescer, promovendo uma vida de oração e disciplina monástica, além de exercer uma influência crescente sobre a vida religiosa e política europeia. A evangelização foi uma força significativa de crescimento para o cristianismo no século XI, à medida que a Igreja expandia suas fronteiras e buscava converter povos pagãos na Europa e além. Um dos eventos mais marcantes do século XI foi o início das Cruzadas. Convocada pelo Papa Urbano II, no ano de 1095, a Primeira Cruzada teve como objetivo libertar a Terra Santa, em especial a cidade de Jerusalém, do domínio muçulmano. Embora as cruzadas fossem em parte uma resposta ao apelo do imperador bizantino para combater os turcos seljúcidas, também representaram uma forma de expansão religiosa, mobilizando milhares de cristãos para a causa de resgatar os lugares sagrados do cristianismo. Além do seu impacto militar, as cruzadas tiveram implicações profundas na espiritualidade e na unidade cristã da época. Durante esse século, a evangelização continuou a avançar nas regiões da Escandinávia e do leste da Europa, onde missionários cristãos trabalharam para converter os povos nórdicos e eslavos. A Polônia e a Hungria e os povos bálticos passaram por conversões significativas ao cristianismo. Muitas vezes, com o apoio de seus governantes, a evangelização levou à cristianização dessas áreas e à consolidação de novas igrejas locais, fortalecendo ainda mais a presença da fé cristã na Europa. Apesar do crescimento e do fortalecimento da Igreja, o século XI foi marcado por desafios teológicos e divisões internas que moldaram profundamente a história do cristianismo. O evento teológico mais significativo do século XI foi o Grande Cisma entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, ocorrido no ano de 1054. Esse cisma resultou da crescente tensão entre a Igreja de Roma
e a Igreja de Constantinopla, agravada por diferenças teológicas, políticas e culturais. Questões como o filioque, a doutrina sobre a procedência do Espírito Santo, o uso de pão ázimo na Eucaristia e disputas sobre a autoridade papal levaram à excomunhão mútua entre o Papa Leão IX e o patriarca Miguel Cerulário. Esse cisma dividiu permanentemente a cristandade em duas tradições, o catolicismo romano e a ortodoxia oriental, um impacto que ressoaria por séculos. No século XI, surgiram algumas heresias locais que desafiaram a autoridade da Igreja. Uma das mais notáveis foi um grupo que ficaria conhecido como Patarinos, em Milão, que rejeitavam o controle secular sobre a Igreja e a corrupção clerical. Embora localizadas, essas heresias refletiram um descontentamento crescente com os abusos de poder dentro da hierarquia eclesiástica, ajudando a pressionar por reformas. Além das tensões teológicas, a Igreja também enfrentou uma batalha prolongada com o poder secular, conhecida como a Querela das Investiduras. A tensão entre o Papado e o Sacro Império Romano-Germânico, que culminou na querela, começou a se intensificar por volta do ano de 1075, oficialmente encerrada essa querela com a assinatura da Concordata de Worms, no ano de 1122. O conflito girava em torno da questão de quem tinha a autoridade para nomear bispos e abades, o Papa ou os governantes seculares. Essa disputa culminou na excomunhão do imperador Henrique IV pelo Papa Gregório VII, resultando em um confronto que afetou profundamente a política e a estrutura da Igreja durante o século XI. O século XI foi uma era de crescimento dinâmico e fortalecimento espiritual para o cristianismo, mas também um período de crises internas e extensas que moldaram o futuro da Igreja. A reforma gregoriana, o movimento missionário e o início das cruzadas marcaram o cristianismo desse século. Mas as divisões teológicas, como o cisma do Oriente e os desafios da Querela das Investiduras, revelaram as tensões e fragilidades dentro da cristandade. No entanto, esses conflitos e reformas prepararam o caminho para o fortalecimento da Igreja nos séculos subsequentes e deixaram um legado duradouro na história da fé cristã.